Olá pessoal, bem, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre séries infinitas. Especificamente vamos calcular a soma dessa série aqui, certo? Somatório de 1 até infinito de 3 sobre n vezes n mais 3, que pela forma como esse termo geral aparece, n vezes n mais 3 no denominador, fica claro que é uma série telescópica. A gente vai ter que usar frações parciais para reescrever esse AN aqui de uma outra forma. Como que a gente faz isso? A gente decompõe da seguinte maneira. 3 sobre n mais 3 é igual a alguma constante, a sobre n, essa parte aqui, mais b, que é outra constante, sobre n mais 3, que é outra parte de cá. Certo? Tirando o MMC entre n e n mais 3, vai dar n vezes n mais 3. Certo? Dividindo n vezes n mais 3 por n, vai dar n mais 3 vezes a, está aqui. E n mais 3 dividido por n mais 3 dá n vezes b, está aqui. Então, nós vamos ignorar esses denominadores e vamos igualar os numeradores. Tá? Então, a gente vai ficar com a n mais 3 mais bn igual a 3. Então, a gente pode resolver isso aqui, determinar o a e o b de duas maneiras. A gente pode desenvolver esse lado esquerdo e ficar com 3a mais an mais bn igual a 3. Você iria igualar o termo constante do lado esquerdo a 3 e o termo que multiplica n ao termo que multiplica n do lado de cá, que é 0. Então, você teria um sistema com duas equações e duas incógnitas, daria para determinar o a e o b. Mas uma forma que eu gosto mais de resolver esse tipo de problema é você tratar isso aqui como uma igualdade entre duas funções. Uma função que depende de n e uma função aqui constante. Ou seja, qualquer valor que eu substituir aqui, o n, vai sempre dar igual a 3. Então, eu posso escolher os valores de n mais apropriados. Por exemplo, se eu escolher o n igual a 0, esse termo de cá vai zerar. Vou ficar apenas com a vezes 0 mais 3, 3a igual a 3. Então, a vai ser 1. Da mesma forma, se eu fizer agora o n igual a menos 3, certo? Aí esse termo aqui vai zerar, vou ficar com menos 3b igual a 3, então o b vai ser menos 1. Dessa forma, o AN, o termo geral da minha série, eu posso reescrevê-lo como a, 1 sobre n, mais b, que é menos 1 sobre n mais 3. Então, de posse do AN escrito dessa maneira, vamos olhar para as somas parciais, para a sequência dos SNs. O que é o SN? SN é a soma dos ANs do A1 até o AN. Então, vamos montar o S1, por exemplo. O S1 é igual ao A1, é o primeiro termo da minha série. Então, substituindo aqui, eu vou ter 1 sobre 1 menos 1 sobre 4, 1 quarto. Então, a gente vai sair calculando esses S1, S2, S3, etc., até a gente conseguir detectar qual que é o padrão que fica na fórmula para esses SNs. Bem, então, vamos para o S2. Que o S2 é igual ao A1 mais o A2, é a soma dos dois primeiros termos. Então, eu vou ter o A1, que é 1 menos 1 quarto, mais o A2, que eu obtenho substituindo o n aqui por 2. Então, eu vou ter 1 meio menos 1 quinto. Ok? Agora vamos para o S3. Aí o S3 eu posso fazer como A1 mais A2 mais A3. Só que A1 mais A2 já é o S2. Então basta olhar para S2 mais A3. S2 eu já tenho aqui de cima. 1 menos 1 quarto mais 1 meio menos 1 quinto. E o A3 eu vou obter aqui. 1 terço menos 1 sexto. Ainda não detectei nenhum padrão. Então vamos continuar. Já no S4, que eu posso calcular como S3 mais A4, eu vou ter 1 menos 1 quarto, etc., que é igual a S3, essa parte aqui, mais o A4, que é 1 quarto menos 1 sétimo. Aí observa agora que eu vou ter dois termos que vão se cancelar. Menos 1 quarto com mais 1 quarto. E vai restar apenas 1 mais 1 meio, menos 1 quinto, mais 1 terço, menos 1 sexto, menos 1 sétimo. Essa é uma característica das séries telescópicas. Quando você vai montando o seu SN, alguns termos vão se cancelando. Então, vamos para o S5. Agora eu vou ter S4 mais A5. S4 é igual a 1 mais 1 meio, certo? Esse termo aqui, ó, 1 mais 1 meio, menos 1 quinto, mais 1 terço, menos 1 sexto, menos 1 sétimo. Mais o A5, que é 1 quinto, menos 1 oitavo. Então, agora é o 1 quinto que vai ser cancelado. Eu vou ficar só com isso aqui. 1 mais 1 meio, mais 1 terço. Repara que esses termos aqui nunca vão ser cancelados, menos esses. O padrão já está começando a ser formado. Vamos fazer mais um termo para a gente verificar direitinho. Então, o S6, o que é o S6? Ele vai ser o S5, que está aqui, mais o A6. O A6 é 1 sexto menos 1 nono.
Pronto, está aqui. Então, o menos 1/6 com o mais 1/6 vão se cancelar. Então, eu vou ficar com 1 mais 1/2 mais 1/3, menos 1/7, menos 1/8, menos 1/9. Então, daqui a gente já consegue determinar qual que é o padrão. Em todos os termos daqui em diante, eu vou ter 1 mais 1/2 mais 1/3. Esses termos nunca vão se cancelar. E o que é que fica depois subtraindo? Bem, aqui eu tinha 6, o meu índice era 6, e ficou menos 1/7, menos 1/8, menos 1/9. Aqui era 5, ficou menos 1/6, menos 1/7, menos 1/8. Aqui era 4, ficou menos 1/5, menos 1/6, menos 1/7. Então, eu vou ter uma parte que sempre se repete, que é 1 mais 1/2 mais 1/3, e os termos que subtraem vão ser 1 sobre. Se aqui fosse n ao invés de 6, aqui eu teria 1 sobre n mais 1, 1 sobre n mais 2, e 1 sobre n menos 3. Certo? Então, com isso, a gente monta a fórmula do nosso SN. Então, a gente vai ter exatamente isso que eu tinha falado aí. 1 mais 1/2 mais 1/3, menos essa parte de cá. E qual que é a ideia agora? Para a gente calcular a soma da série, a gente precisa ver se existe o limite de SN quando n tende a infinito. Se o SN, se a sequência das somas parciais for convergente, aí a gente diz que a série é convergente. E a soma da série é igual ao limite de SN. E se por acaso o SN fosse divergente, a gente dizia que a série seria divergente. Nesse caso, fazendo n ir para infinito, esses termos aqui todos vão se anular. O limite desses três termos aqui, quando n vai para infinito, é igual a zero. Então, resta apenas essa parte daqui. O limite de SN vai ser igual a 1 mais 1/2 mais 1/3. Fazendo a conta, o MMC vai ser 6, 6 por 1 dá 6, então eu vou ter 6 aqui, 6 por 2 dá 3, então 6 mais 3 dá 9, 6 por 3 dá 2, então ficou 9 mais 2 em cima, 11/6. Então esse aqui é o limite do SN, que é justamente a soma da minha série. Então essa série é uma série convergente e tem soma igual a 11/6. Beleza? Então pronto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.